Olá, muito boa tarde. A gente fala ao vivo aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. Você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, como é o caso de hoje, os vereadores votam e apreciam alguns documentos, como requerimentos, indicações, moções e diversos. Também tem o Pinga Fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna para debater e discutir assuntos de interesse público que envolvem aí o dia a dia, não só da cidade, mas também de toda a população. Nas quintas, os vereadores votam e apreciam projetos, emendas, leis complementares e você acompanha ao vivo tudo o que está acontecendo durante a sessão, não só aqui pela TV Câmara, mas também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, o nosso Facebook, você também acompanha a transmissão ao vivo da sessão e também informações e notícias aqui do Legislativo Municipal. No nosso canal do Twitter, você confere informações em tempo real sobre tudo o que está acontecendo durante a sessão. E no nosso canal do YouTube, você também confere a transmissão ao vivo da sessão e ainda tem à disposição matérias, reportagens e programas produzidos por nossa equipe de reportagem. A gente vai agora para um pequeno intervalo e já volta com mais informações sobre a sessão desta terça-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Nós falamos ao vivo aqui direto do plenário Mário Shows, onde daqui a pouquinho terá início a sessão de hoje, esta que é a sexta sessão ordinária de 2020. Você que nos acompanha já sabe que as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Nas sessões de terça-feira, são votados requerimentos, indicações, moções e diversos. Já nas quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Além aqui da TV Câmara, você também pode acompanhar a sessão ao vivo pela internet no nosso site câmarasjc.sp.gov.br ou então pelas redes sociais no nosso Facebook. A programação completa aqui da TV Câmara você encontra no nosso canal do YouTube e tudo o que acontece em tempo real aqui no plenário você pode acompanhar no nosso Twitter. Nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. É a Câmara de São José, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereadora Flávia Carvalho, vereador Marcão da Academia, vereadora Juliana Fraga, vereador José Dimas, vereador Robertinho da Padaria, vereador Roberto do Eleven e vereador Wagner Balheiro. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a sexta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que, no termos regimentais, a votação dos projetos será de forma simbólica. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para a apresentação de emendas. Processo número 965/2020, projeto de lei número 19/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério,
denomina Avenida 1, localizada no loteamento Mirantes do Cambuí, de Avenida Antônio Davoli. Comissão, Justiça, rito ordinário, tendo prazo para emendas, 20/2/2020. Processo número 966/2020, projeto de lei número 20/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, denomina a área verde C, localizada no final da rua Hilário Santana, no loteamento Parque Residencial Flamboyant, de Praça Amadeu dos Santos. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 20/2/2020. Processo número 967/2020, projeto de lei número 21/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, denomina a MF, localizada no loteamento Sete Ville Altos de São José, de MF, professora Luísa Maria Cavalcante Gurati. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 20/2/2020. Processo número 997/2020, projeto de decreto legislativo número 3/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, concede o título cidadão joseense à senhora Nobuko Yoshimura. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 20/2/2020. Processo número 1000/2020, projeto de lei número 23/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, denomina a EMEI, que está sendo construída na rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no bairro Jardim São José 2, de EMEI professora Ana Maria de Arruda Pereira. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 20/2/2020. Processo número 1001/2020, projeto de lei número 24/2020, de autoria do vereador Dilermando Diede Alvarenga, denomina de Davi de Souza, a segunda travessa da estrada municipal do Guaxindiba, localizado no bairro Guaxindiba, no distrito de São Francisco Xavier, no município de São José dos Campos. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/2/2020. Processo número 1007/2020, projeto de lei número 25/2020, de autoria do vereador Dr. Elton, denomina a via contígua ao Colégio Inspire e à Humanitas, Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, localizada no quilômetro 148 da rodovia Presidente Dutra, bairro Tatetuba, São José dos Campos, como Rua da Esperança. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/2/2020. Senhor presidente, são esses os processos da leitura do dia de hoje. Com a palavra, o vereador José Dimas. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Nós queremos... O presidente gostaria, primeiramente, de solicitar a supressão da leitura de todos os processos constantes na pauta de hoje, por ser conhecimento de todos os vereadores. Solicito adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 4973/2018, PL 197 de 2018, de autoria do vereador Ciborgue, e de autoria da vereadora Dulce Rita, o processo 11069/2019, projeto de lei 333 de 2019. Solicito ainda para inclusão, para tramitação da emenda protocolada fora do prazo, de autoria da vereadora Dulce Rita, a emenda número 1, também de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo 12.834/2019,
PL 380, de 2019. Solicito a inclusão para leitura apenas o processo 1016-2020, projeto de lei 26-2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, e de autoria da vereadora Amélia Naomi, o processo 1018-2020, projeto de lei número 27-2020. E ainda, senhor presidente, solicito para inclusão para leitura do requerimento de autoria da vereadora Amélia Naomi, o processo 1019-2020, requerimento 272 de 2020. Obrigado. Esse requerimento, eu solicito a leitura e votação, senhor presidente. Obrigado. Em votação, os requerimentos verbais do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em comum acordo de liderança, como foi aqui conversado, passaremos agora para o grande expediente. O primeiro orador inscrito para falar é o vereador Wagner Balieiro, inscrito para falar no grande expediente. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu queria só registrar, ontem nós tivemos uma reunião na prefeitura com as forças de segurança de nossa cidade. A Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Civil, enfim, toda a força policial reunida ontem lá na prefeitura. E nesta reunião foi demonstrado, tanto pela Polícia Federal, pela Polícia Civil e pela Militar, que os índices de segurança em nosso município, eles reduziram bastante, os problemas de segurança do nosso município, constatados em relação aos anos 2018 a 2019. Esperamos que esse ano, 2020, também possa continuar nessa crescente o fator de segurança do nosso município. Mas vale ressaltar que não é só isso. Recentemente, foi feita uma licitação sobre as câmeras de segurança, E o secretário Melo, juntamente com toda a sua equipe, trabalhou incansavelmente para que isso acontecesse. Então, eu queria parabenizar aqui ao secretário Melo, a todos aqueles envolvidos nesse processo, que fizeram com que tudo desse certo, e a partir de então, já está se começando a instalar os cabos de fibra, e posteriormente virão as câmeras. Nós sairemos de 0 para 1.000 câmeras na cidade, ou seja, um grande trabalho de monitoramento. Nós vamos ter várias outras questões aí a serem resolvidas, e passo a passo isso vai sendo bem tratado no município. Então, parabéns ao secretário Melo, parabéns aí a todos aqueles que se envolveram nesse processo, e vamos ter um cinturão de segurança, trocando as câmeras já existentes por câmeras mais potentes, com tecnologia mais avançada. E não é câmera de segurança, é serviço de segurança. Ou seja, as câmeras sempre estarão atualizadas nos seus softwares. Então, parabéns aí à prefeitura, parabéns ao secretário Melo e toda a sua equipe
e, principalmente, as forças de segurança do nosso município, que muito contribuem para que o índice de segurança do nosso município cada vez mais melhore. E é isso que os cidadãos precisam. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juvenil, Silvério. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura de mais alguns processos novos aí para a ciência dos senhores vereadores. Processo número 1016/2020, projeto de lei número 26/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, denomina a área verde B, localizada na rua Maria Luísa Rocha, no loteamento Parque Residencial Flamboyant, de Praça Felícia Oliveira de Souza. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/2/2020. Processo número 1018/2020, projeto de lei número 27/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, regulamenta a declaração de vida e o recadastramento de dados dos aposentados e pensionistas junto ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, IPSM. Comissões Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas, 20/2/2020. Processo número 1019/2020, requerimento número 272/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Solicita informações ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal, IPSM, tendo em vista os relatórios de instruções TCE 2/2018, constantes dos autos número TC 4645/2018. São esses os processos incluídos, senhor presidente, para leitura. Em votação, a tramitação da emenda protocolada fora do prazo, emenda número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo 12.834/2019, projeto de lei 380/2019. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, queria aqui registrar que eu estou chegando neste momento, porque eu vim da delegacia de polícia, fui lá na seccional, fazer um BO contra o fake news que fizeram contra a minha pessoa, contra o vereador Wagner, Juliana Fraga, vereadora Dulce Rita. Então, escrevi aqui, olha, fiz todo o histórico, disse aqui para... porque eles estão dizendo no fake news que nós estamos aumentando, a nossa proposta é defender quem ganha R$40 mil com aumento de impostos. Então, aqui vai minha versão em relação a isso. Segundo a vítima, esse fato é totalmente... Eu vou falar nos termos, inclusive, que está escrito no BO. A minha ideia era pegar esse BO, tirar a cópia e entregar aí para vocês. Como eu cheguei agora, porque
tem uma emenda aqui, eu vou tirar a cópia daqui a pouco e passo para todo mundo. Mas eu disse no meu BO aqui assim, este fato é totalmente improcedente, mentiroso, visto que tenho lutado contra o projeto da reforma da Previdência Municipal, afirmando que é a pior reforma do Brasil, pois esta reforma atinge 60% dos aposentados da Prefeitura, que ganham menos que o teto do INSS. Alega que hoje, com a proposta do projeto de lei, os aposentados que atualmente são isentos vão ter que pagar 14%. Quem vai ganhar mais que o salário, em relação à questão do salário mínimo? Segundo a vítima, essas notícias falsas têm o objetivo de atingir a vereadora, desinformar a população, desmobilizar os aposentados atingidos, que são a grande maioria que ganha menos que o teto do INSS. Por último, a vítima gostaria de consignar que deseja dar prosseguimento na investigação para esclarecimento da autoria, porque nós não sabemos quem deste crime. Neste ato, exibe as mídias que eu levei, contendo prints das notícias mencionadas. Me informaram que, pelos prints, eles estão investiram R$10.000 no Facebook. Então, estou aqui, a apreciação do delegado titular, delegado que assinou e recebeu Luiz Segolin Neto, e a vereadora Amélia. A investigadora que me ouviu é a senhora Elga. Acabei de fazer, sugiro aqui todos os vereadores, comentei aqui com a Dulce Rita, que nós vamos fazer e vamos investigar. Página corda, São José. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, a todos os servidores, servidoras, aposentados, pensionistas que estão aqui presentes. Eu vou estar falando também ali nos 25 minutos na tribuna, então eu quero aproveitar esse espaço primeiramente para dizer sobre a audiência que nós tivemos participando ontem, das 14h30 até quase 20 horas, sobre a audiência em relação ao contrato de concessão da rodovia Presidente Dutra. Nós estamos num debate muito sério acontecendo na cidade, no Estado, com relação ao contrato de quem vai administrar a rodovia Presidente Dutra. O atual contrato de concessão tem 25 anos, começou em 1995, vence esse ano. Não é nenhum favor, nenhum mérito daqui, é obrigação, tem que ser feito uma nova licitação e a escolha de uma nova empresa. E o que é importante na participação de todos nós, da cidade, nesse debate? Está sendo proposto um contrato de 30 anos para o novo administrador da rodovia Presidente Dutra, uma concessão de 30 anos. E é fundamental que o contrato seja feito de uma maneira onde as obras, serviços que são necessários para São José dos Campos, na extensão da rodovia Presidente Dutra, estejam estabelecidos nesse contrato. Para um período tão grande, de 30 anos, você precisa ter praticamente todos os problemas que nós temos na Dutra resolvidos. Então, quando a gente foi lá, na audiência em São Paulo, solicitar a audiência de São José, que acabou sendo atendida e feita ontem, foi para colocar diversas solicitações. Primeiro, que o projeto aqui para São José dos Campos não está contemplando marginais em toda a extensão da rodovia. Nós temos 24 quilômetros de rodovia Presidente Dutra. E a parte ali, entre Eugênio de Melo até o Santinês, está sem as marginais. Por incrível que pareça, o trecho do quilômetro 146, que é o trecho ali sobre o córrego Cambuí, entre a Vila Tatetuba e o Jardim da Granja, também está sem marginais, que é o trecho que mais necessita de fazer as marginais ali entre a Vila Tatetuba e o Jardim da Granja, né? E tem as discussões das passarelas. São José tinha 9 passarelas, no projeto apareceu 9 passarelas, que eram as mesmas que já existem, que eles iam demolir para fazer de novo. Mas
com maior extensão, as mesmas 9. Então, nós entramos com diversos pedidos, desde a implantação de marginal em toda a extensão da rodovia Presidente Dutra. Lá em São Paulo, nós tivemos vários pedidos solicitando a implantação da passarela ali entre a Unip e o bairro Rio Comprido, que é o local de maior número de atropelamentos da rodovia Presidente Dutra no trecho de São José. Isso, já na audiência de ontem, nós tivemos a alegria de ver que o contrato será revisto e será colocado a implantação da passarela no trecho entre a Unip e o bairro Rio Comprido, ali no quilômetro 157. Será colocado dentro do edital de licitação. Mas precisa resolver essa questão das marginais. Precisa resolver os problemas de alagamento que temos em alguns bairros em função da baixa capacidade de vazão debaixo da rodovia Presidente Dutra, ali no Jardim São Vicente, ali também no próprio Córrego Cambuí. Então, tem uma série de obras e serviços que a gente precisa colocar agora, porque fazer um edital de 30 anos e não tiver essas obras contempladas, nós vamos ter os mesmos problemas que a gente está vendo hoje. Pede, não pode fazer porque não está no contrato. Não pode fazer porque não está no contrato. Então, tem que colocar tudo. E, por fim, até vendo a notícia que saiu hoje, na Vanguarda, falando de diminuição do preço do pedágio em função de amortização de investimentos do contrato com a Nova Dutra, um assunto que é bastante sério. E eu quero aproveitar até a presença de todos os servidores e servidoras que estão aqui para falar nessa questão da Dutra sobre a questão do pedágio. Pedágio. O governo federal está querendo incluir, junto com a concessão da Dutra, a concessão da BR-101 no trecho entre Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis e Itaguaí. Todo aquele trecho da BR-101 seria concedido pela mesma empresa que vai administrar a Dutra. O que isso quer dizer? Aquela BR-101 ela precisa de investimento, precisa de um monte de obra, de serviço de manutenção, vai ter pedágio, só que o movimento dela é muito pequeno. Lá, se você colocar a Dutra junto com essa rodovia, ela vai representar 5% de receita, mas ela vai gastar de todo o investimento quase 40%. Ou seja, ela vai arrecadar pouco de pedágio, mas ela vai ter que gastar muito para fazer investimento. E esse dinheiro do investimento que vai ter que ser feito na BR-101 será cobrado da tarifa da Dutra. Isso quer dizer o quê? Que parte da tarifa da Dutra terá que pagar os investimentos da outra rodovia. O pedágio da Dutra será em torno de 30% mais caro durante 30 anos para justificar o pagamento dos investimentos da BR-101. Isso é muito sério, porque o governo ele tem que fazer a obrigação dele de cuidar da BR-101, de fazer a manutenção, de fazer os serviços que são lá necessários. Mas não pode penalizar o morador de São José, o morador das cidades do Vale do Paraíba, cobrando pedágio mais caro para pegar o dinheiro de uma tarifa, porque a tarifa ela tem uma relação de contraprestação de serviço. Tarifa, taxa. Você paga para receber esse serviço na onde você está utilizando. Não é pegar o dinheiro aqui e jogar num outro local. Tarifa é uma contraprestação de serviço. E o que está sendo feito é algo completamente irregular, que é colocar uma tarifa mais alta aqui na Dutra para bancar investimento em outro local. Representa 30% do Conclua, valor. vereador, por favor. Então, isso a gente tem que barrar. Nós já fizemos várias manifestações contrárias e é fundamental que a sociedade, todos os vereadores que já estiveram presentes lá, Lino Bispo esteve presente lá ontem também na audiência, há uma necessidade da manifestação da cidade e da população para não deixar esse absurdo acontecer, porque serão 30 anos a gente pagando uma conta que não é nossa. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público aqui presente, de maneira especial cumprimentar aqui os servidores que se reúnem nessa casa na noite de hoje, sejam muito bem-vindos a essa casa. Eu também estive ontem na audiência e protocolei, senhor presidente, na audiência um requerimento que eu havia aprovado nessa casa, foi votado e aprovado por unanimidade, que seria a construção das marginais do quilômetro 144 a 162 da rodovia Presidente Dutra, justamente para desafogar dois principais gargalos que nós temos hoje, que é aqui próximo a Veibras, não é? Perdeu ali aquela sequência da marginal, e lá próximo a Johnson, que são dois pontos críticos na nossa cidade, principalmente de manhã e à
tarde e noite. Então, protocolei ontem um requerimento que eu, em 2017, eu protocolei aqui, foi encaminhado ao Ministério dos Transportes, já solicitando que nesta concessão pudesse ser incluído essas marginais. Também protocolei ontem um requerimento aprovado aqui também, solicitando que esteja incluído também nesse processo a Marginal da Fé. Nós sabemos que Aparecida é um local onde converge para lá inúmeros peregrinos, e nós sabemos também o processo assim de periculosidade que tem o peregrino que caminha pela rodovia Presidente Dutra, que tivesse paralelo à rodovia um local seguro para que os peregrinos pudessem caminhar de forma tranquila e segura. Protocolei na noite de ontem também e espero que seja colocado, né, dentro dessa nova concessão, esse caminho para dar segurança a todas as pessoas que, desde São Paulo, usa a marginal, ou seja, usa a Presidente Dutra para chegar até Aparecida. Espero que o governo federal possa estar, de fato, acatando essas indicações e faça realmente, dentro desse projeto de 30 anos da concessão, realmente fazer valer aqui a necessidade que nós temos no Vale do Paraíba para o acesso à rodovia Presidente Dutra. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria conversar também um pouquinho sobre a audiência pública de ontem. Realmente estivemos lá e o que mais fiquei estarrecida foi que vai retirar o recurso aqui da Rio-São Paulo, da Dutra, para fazer investimento na Rio Santos. Então, nós aqui com todo esse trânsito, esse número imenso de acidentes, com um monte de obras, porque nós estamos precisando para ampliar, para coordenar esse trânsito, ainda vamos ter que pagar a reestruturação da Rio Santos. Então, está tirando daqui, está fazendo um êxodo fiscal. E nós aqui que temos essa Dutra como uma avenida dentro da cidade. Então, eu acho que foi muito importante o encontro e espero, né, que dessa vez saia alguma coisa, porque eu acho que é a 15ª audiência pública que eu vou com relação ao mesmo assunto e só fico no blá, blá, blá. Com a palavra, o vereador Ciborgue. Presidente, boa noite. Por gentileza, eu gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio ao senhor Mário Eugênio Coutro, que faleceu hoje e já foi enterrado também. O Mário Coutro, que era da Associação Esportiva São José, e também no Termas do Vale, né? Uma pessoa que sempre vinha aqui. O Mário faleceu, a gente recebeu essa notícia agora há pouco, mas já foi até enterrado, viu, Walter? Então, a gente solicitando isso. E, presidente, gostaria também de falar a respeito da audiência da Dutra, que ontem nós estivemos lá. Foi importante, né, nós marcamos presença, protocolamos o nosso pedido para que a marginal da Dutra ela seja concluída e seja feita nos 2 sentidos, desde Jacareí, ali do Atacadão, né, até Eugênio de Melo, pegando da Embraer, vindo no sentido oposto também, nos 2 sentidos a marginal. Porque o que eles estavam falando é que eles vão fazer pequenos trechos, e isso para nós aqui não interessa, e também o que nós cobramos foi que tem que colocar no protesto, lá no protocolo, quando vai executar as obras, porque isso não estava claro ainda quando tiver a licitação. Porque conforme a concessão vai ser mais de 20 anos, poderá executar essa obra no término do contrato. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, também depois pedi 1 minuto de silêncio para o senhor Milton, não sei se vou pronunciar de maneira correta, Yukio Saito, que é o Milton do Ovo, faleceu ontem à tarde também. Tá bom? Ô, presidente, só... O que você pediu? Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Só rapidamente, o que está previsto no projeto da Dutra hoje?
ele está previsto a marginal da Johnson, do trevo da Johnson até Jacareí, precisa esticar, não esticou. Ele coloca o prazo, em ambos os lados, do trevo da Johnson até Jacareí, ele coloca, para fazer no 3º ano. Ele coloca o alargamento da pista expressa do meio para mais, pelo menos, 4 faixas. Por isso que eles vão desmontar todas as passarelas e fazer de novo as mesmas 9. Agora incluiu a 10ª, que é a passarela da Unip. Mas eles excluíram a parte excluída que chama a atenção. Como é que você exclui o trecho ali entre o Jardim da Granja e Vila Tatetuba, que é o trecho ali, passa sobre o Coacambuí? Está excluído. E excluiu o trecho do viaduto Santinês em direção a Caçapava. Então, para dar toda a marginal, falta apenas esses 2 locais, que seriam os piores gargalos hoje, que precisam ser colocados. E a questão das galerias, que está sempre... A prefeitura, inclusive, fez reunião ontem com os representantes da Nova Dutra, falando do problema das galerias, para resolver o problema de enchente lá do Jardim São Vicente, que o Walter tem atuação lá também, que precisa ser resolvido naquela área. Com a palavra, o vereador professor Calazans Camargo. Obrigado, senhor presidente. Eu aproveito a oportunidade aqui, eu queria me somar ao vereador Ciborgue, pedir um minuto de silêncio também para o meu amigo Mário Couto. Mário Couto, funcionário de carreira aposentado aqui da Prefeitura de São José dos Campos, aposentou-se na Urbã, atuou diretamente na assessoria do ex-prefeito Joaquim Bevilacqua, uma pessoa muito ativa no esporte de São José dos Campos, do Clube Termas do Vale, onde ele atuava ultimamente, né? E também, falando em esporte, aqui o Diário Oficial da União, ontem, dia 5 de fevereiro, trouxe oficialmente a nomeação da joseense, a nossa nadadora campeoníssima Fabiola Molina, de 44 anos de idade, São José dos Campos, para exercer a função de titular da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. É o mais alto cargo do país que cavaleria a ministra do Esporte e essas outras pastas que estão aqui. A pasta vinculada à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania é responsável pela formulação e implementação de programas esportivos educacionais, de lazer e de inclusão social, em parceria com estados, municípios e o Distrito Federal. Parabéns à nossa Fabiola Molina, ela que tantas alegrias trouxe para o esporte de São José dos Campos. É uma pessoa que sempre foi homenageada nas honrarias destinadas ao esporte, a honraria Medalha José Frigi, ela nunca faltou, nunca mandou representante, ela sempre veio pessoalmente participar das honrarias, estava aqui, mesmo quando morava no exterior, sempre lembrando que ela era uma joseense. Então, hoje nós temos, na mais alta pasta do esporte no país, um esportista aqui em São José dos Campos, com muita capacidade, com muita competência, com um currículo invejável que a precede, a Fabiola Molina. Com a palavra, o vereador Marcão, da Academia. Senhor presidente, só para somar também com o professor Calazans Camargo aqui, parabenizar, realmente, a gente hoje tem uma representante também de São José dos Campos, lá no Ministério, né, no caso, a Secretaria Nacional Especial de Esporto, e a Fabiola Molina. Então, primeiro é parabenizar, hoje eu estive também na Federação Paulista, lá de futebol em São Paulo, para vir direto para cá também. A gente esteve conversando com o presidente Reinaldo sobre uma série de questões do futebol, tanto amador como o futebol, na parte social e do profissional aqui em São José. Então, a gente tem se envolvido muito na questão esportiva. E também parabenizar o novo Conselho Municipal de Esporte, que teve lá hoje, pessoal, ontem, né, teve lá se apresentando, uma comissão que vai ajudar, um conselho que vai ajudar muito o desenvolvimento esportivo da nossa cidade. Mas, senhor presidente, só para que somar também, eu quero pedir um minuto de silêncio para o músico Almir Marinho Melo, né? Percussionista, um músico que trabalhou muito tempo aqui em São José. Eu já estive na rádio com o Peleco, era um parceiro do Peleco, na banda do Peleco. Ele se emocionou muito contando as histórias do Almir e ele acabou falecendo, né, ontem. Ele nasceu em Custódia, lá em Pernambuco, no dia 27 de abril de 1967.
e passou a maioria da sua vida artística no estado de São Paulo, em São José dos Campos, em outros países como Portugal. Ele faleceu agora, dia 5, e lá na cidade de Custódia. Então, apenas pedir essa homenagem, um minuto de silêncio, que Deus conforte o coração de todos os familiares. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu também queria pedir aqui homenagem para o nosso grande músico que foi embora, o Almir Melo, que morreu no interior do Pernambuco, mas trabalhou muitos anos aqui. Ele era pernambucano, trabalhou muitos anos aqui em São José, na parte de música, nos bailes, nos botecos da vida. E, infelizmente, a fotografia dele, inclusive, esteve aqui na Câmara algumas vezes, enquanto nós estávamos pleiteando aí a regularização dos bares da cidade. Então, eu queria deixar aqui um abraço para a família, que foi uma grande pessoa, muito querida de São José, trabalhou com Alceu Valença, Caelbo Ramalho, com... Mais Alceu Ramalho... tinha mais um pernambucano lá, gente. Gonzaguinha também acho que não, ele é mais jovem que o Gonzaguinha. Bom, mas enfim, pessoa excelente, excelente músico, e morreu de maneira trágica, fora de casa, e muito perrengue aí. Eu acho que algumas pessoas se lembram dele aqui dentro do plenário, aqui nos movimentos que os músicos fizeram aqui em São José. Em votação, o processo é 1019/2020. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários que se manifestem. 5 votos favoráveis ao requerimento. Tanto com 5 votos favoráveis, está rejeitado o processo. Inscrito para falar no grande expediente, no dia de hoje, vereador Wagner Balieiro. É você primeiro, né, vereador? Passo, o vereador Marconi Gami, que dê sequência aos trabalhos da mesa diretora, por favor. Com a palavra, pelo grande expediente, 25 minutos, vereador Wagner Balieiro. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. E, novamente, cumprimentar todos os servidores, servidoras, aposentadas, aposentados, que estão aqui fazendo a sua manifestação, o seu direito a protestar contra esse projeto, que, novamente, eu falo, ele é o projeto mais cruel e que mais tira direito de aposentado e de servidor do Brasil. Do Brasil. Então, esse projeto ele não merece prosperar, esse projeto não teria nem que ser votado, ele teria que ser retirado, porque ele, além de ter sido mal feito, mal escrito, coloca muita coisa que não tem nada a ver com aquilo que pede na legislação federal, e ainda por cima, torna muito difícil a vida de todo aposentado e aposentada de São José dos Campos, porque ele é, de longe, o pior de todos os projetos. É de longe o pior. Eu falo isso porque eu estava até conversando com alguns colegas vereadores aqui, e ontem eu tive novamente, falei, eu vou olhar de novo e verificar como é que está sendo a reforma da Previdência em alguns municípios. Aí fui lá, peguei a legislação de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo criou a alíquota para aposentado de 11%. 11%.
11% para aposentado, a partir do teto. Ou seja, tem um desconto de aposentados de 11% a partir de quem ganha acima de 6.101. Hoje, São José já é 13% para quem ganha acima de 6.101 e não tem o desconto para quem ganha abaixo do teto do INSS. São Bernardo, que não tem nenhum instituto melhor ou pior que o nosso, é 11% a partir do teto. 11%. Legislação votada em dezembro, já com a legislação federal atual. Então, é possível colocar outra alíquota. E é a alíquota fixa. Cidade de Santos, alíquota de 14%, somente a partir do teto do INSS. Projeto de Lei Complementar 111 de 2019, se alguém quiser consultar lá na internet, na cidade de Santos. Está lá, somente a partir do teto do INSS. Não cobra alíquota de aposentado e nem de pensionista que ganha menos que o teto do INSS. Cidade de São Paulo, alíquota de 14% somente a partir do teto do INSS. Não cobra de quem ganha menos que o teto do INSS. Cidade de São Paulo também, se a alíquota virou 14% para o servidor da ativa, aumentou a alíquota também do patronal para 28%, porque é 2 para 1. Porque hoje já é 13% para o servidor da ativa e a prefeitura é 26%. Vai aumentar para 14%, tem que aumentar o da prefeitura para 28%, para manter sempre a paridade de 2 para 1. E aqui o projeto não coloca isso. O projeto aqui quer aumentar o do servidor e a parte patronal fica na mesma coisa. Fica na mesma coisa, colocando a conta toda para o servidor. Importante deixar claro isso, como eu já falei isso em outras vezes, em outras ocasiões, que cada cidade, cada estado está fazendo a sua discussão de previdência de acordo com a sua realidade. Mas aqui não. Além de não apresentar o estudo, de não apresentar as informações, coloca a pior realidade possível, que é a história do 14% a partir de salário mínimo. Está alto, está o mais alto do Brasil. Eu duvido que São José dos Campos tenha um instituto pior do Brasil. Não tem. Basta ver os números. Os pareceres atuariais, colocando lá equilíbrio financeiro, os saldos do grupo 1, falando só de grupo 1, normalmente, mesmo com toda a situação sendo positivo. Prefeitura fica aqui falando que paga aporte. Quem paga aporte é o servidor. Porque é o rendimento do instituto que está pagando o aporte. Parar de mentir. Aliás, por falar em questão de mentira, a vereadora Amélia colocou aqui sobre umas manifestações de rede social. A gente tem visto aí que quando começa a ter a polêmica e aparecem esses tipos de ataques, é porque realmente a pressão do sindicato, dos trabalhadores, aposentados, está fazendo efeito. Porque só com atitudes covardes, porque quem está colocando na rede social aquelas mentiras, não teve a coragem de pôr nome, não teve a coragem de aparecer, porque é um covarde, porque é um pilantra, é um mentiroso, e provavelmente ele tem o mesmo lado daqueles que sempre tiveram do lado de tirar dos mais pobres. Porque quando a gente discute essa questão de reforma, a gente sempre vê o quê? Toda reforma que eles falam que é para melhorar a economia, que é para melhorar para a população, sempre penaliza os de baixo. Pode olhar qualquer reforma. Quando a gente faz reforma, quando faz uma discussão aqui em São José, 2017, teve uma discussão aqui que votou nesta casa a questão da legislação do IPTU e da taxa de lixo. Sabe o que aconteceu na taxa de lixo? Aumentou dos mais simples, e muito, a taxa de lixo dos mais simples, e diminuiu dos mais ricos. Foi o Robin Hood ao contrário, tirou dos pobres e deu para os ricos. Vocês têm uma ideia? Taxa de lixo, depois da legislação que votou aqui em 2017, deu R$150 mil de desconto de taxa de lixo para banco. Para banco, que ganha bilhões de lucro, teve desconto de taxa de lixo, enquanto que a população trabalhadora, comércio simples, tal, teve aumento. Quando você vai discutir reforma trabalhista, a mesma coisa. Enfraquece o lado do trabalhador, melhora do patrão. Quando você vai discutir reforma da Previdência Nacional, INSS, colocou o quê? A conta, principalmente no segurado do INSS. E agora estão vindo também com essa conta
em cima, principalmente dos que ganham menos, na questão do servidor público. Agora, isso aí é uma questão de lado, de posição política. Aí, quando a gente começa a ver alguns ataques sorrateiros, que não aparece nome e tal, você fala assim, de que lado que essas pessoas estão? Quando estão querendo deturpar as informações, quando estão querendo mentir, quando estão querendo falar de Marajá. Não, nós estamos aqui com um lado claro nessa história. Em todos esses debates de reforma de Previdência, reforma trabalhista, questão do IPTU, nas votações que nós tivemos aqui, a bancada do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos o lado claro da justiça social. Quem tem menos tem que ser tributado menos, quem tem mais tem que ser tributado mais. E aí, quando a gente começa a olhar como que estão outros partidos, a gente começa a olhar a diferença. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão partidária. Porque quem que teve do lado, na hora da discussão do IPTU, da taxa de lixo, votando essa coisa absurda aqui? O partido do prefeito. Quando teve a reforma da Previdência lá no governo Bolsonaro, qual foi o deputado que ficou brigando para ser relator da reforma da Previdência? O deputado São José. Ele queria ser o relator da reforma da Previdência, que está hoje trazendo esse transtorno todo. Não foi o deputado São José, mas foi um deputado do PSDB, Samuel Câmara. Quem foi o secretário de Previdência Social que está causando isso tudo aí? Rogério Marinho. Qual é o partido dele? Do mesmo partido do prefeito. Eles têm esse lado, o lado de querer tirar o direito das pessoas. Essa história de tudo tem que ser livre mercado, zero de política pública e que tudo tem que acabar com o direito da população, porque o direito da população trava investimento. Essa é uma disputa de lados, uma disputa de orçamento. E nós temos um lado claro, que não dá mais para ficar tirando o dinheiro de quem trabalhou e construiu essa cidade. O patrimônio do servidor, ele é do servidor e não pode ser retirado, do jeito que eles estão querendo fazer. A prefeitura está querendo fazer caixa com o dinheiro do servidor. Cadê o estudo que justifica que tem que arrecadar mais 50 milhões de reais por ano de contribuição, quando a gente sabe que o Instituto não está sendo, o patrimônio diminuindo ano a ano, ele está aumentando. Está lá nos números, está aqui. O que justifica São José fazer a pior reforma do país? A pior. Eu não estou falando que nem que está igual a outra, é a pior. É a pior. Olha os exemplos, não precisa ir longe, olha os documentos que está aí. É a pior. E nós temos que tomar muito cuidado, gente, porque tem a reforma acontecendo no governo Dória, a reforma do Estado, que se ela for aprovada no governo do Estado, e também for aprovada a PEC paralela lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, virão mais mudanças para cá. Mudanças de idade, tempo de contribuição e até o cálculo do valor da aposentadoria dos servidores da ativa. Então, tem muita coisa acontecendo aqui e é importante a mobilização e a participação de vocês. Na discussão aqui de São José, na discussão também em São Paulo, porque lá vai afetar a situação dos servidores de São José e de todo o estado de São Paulo. É fundamental. Detalhe, lá no estado de São Paulo, a contribuição do aposentado é também uma proposta que é só acima do teto do INSS. Só aqui em São José dos Campos, olhando as cidades do estado de São Paulo, que estão querendo colocar para quem ganha até o teto do INSS um desconto de mais de R$700 do salário do aposentado. Isso é um crime. Isso é uma desumanidade que está fazendo com o servidor. Com a palavra, a vereadora Amélia. Eu queria aqui, Wagner, recebi o jornal do sindicato e alô, esse está melhor. Eu recebi o jornal do sindicato e queria aqui dizer aos trabalhadores que estão aqui, aposentados, que a decisão está na mão dos vereadores, que esse painel. Então, queria aqui, já a todos que já saibam, até pela posição do vereador Wagner, o Wagner, nosso líder de governo, vereadora Juliana Fraga, que está aqui, que é relatora do processo, e eu, somos os 3 vereadores do Partido dos Trabalhadores, nós já nos posicionamos, mas eu queria, que vocês que entregaram esse material, ter isso já de primeira mão. Nós estamos com os servidores públicos municipais. Nós também concordamos
com essa frase: reduzir salário de aposentado é um verdadeiro confisco. Como disse o Wagner, essa é a única cidade que está colocando o teto, o salário mínimo, né? O salário mínimo, 1.045. Nenhuma cidade do estado de São Paulo. E eu queria aqui, então, dizer para vocês que estão aqui aos aposentados, que eu, vereador Wagner e vereadora Juliana Fraga, fizemos o material, estamos visitando as escolas municipais e as UBSs. Faço pedido para vocês aí, façam o mesmo, pega o material, ajude a diretoria do sindicato, seja mais um na luta, na defesa, né, dos seus direitos, pega lá 10 materiais, leva lá na UBS do Putim, pega 10 materiais, leva lá na creche que você trabalhou. Isso vai ser muito importante, porque, como disse aqui o Wagner, só está começando. Aliás, na outra sessão de Câmara, o pessoal disse aqui do governo que tem outras reformas. E nós sabemos, e vocês estão acompanhando, sabem que tem outras reformas. Então, é necessário a mobilização de todos para a próxima sessão. Já tem vereadores que deram pareceres, uma comissão, mas nós estamos aí agora acompanhando o par e passo. Vereadora Juliana garantiu o prazo dela, nossa representante do Partido dos Trabalhadores, fez aqui já um pedido à comissão. Então, quero dizer para vocês, nós estamos com vocês. E quero cumprimentar aqui o Zé Carlos, que é da Central Única dos Trabalhadores, que está acompanhando já esse período todo, mas está aqui hoje registrando, já passou para a direção estadual da CUT, toda a força dessa mobilização. Cumprimentar Paulo Reutenberg, que foi secretário da Saúde, e faz muita falta, Paulo. A saúde com você era outra realidade. Ontem, o vereador Wagner postou, porque era o dia do câncer, que, infelizmente, a fila aumentou muito. Parabéns, servidores públicos. Obrigado, Amélia, pela parte. Com relação a essa situação de outras reformas, por exemplo, a questão da Previdência Complementar. A legislação federal está falando que até novembro de 2021 vai vir essa discussão da Previdência Complementar para cá. É outro embate que precisa ser feito, inclusive com os servidores da ativa. Então, tem muita mudança acontecendo, e aqui, deixar claro que nós temos lado nessa história. É um lado que vem da ideologia, vem da política, mas não dá mais hoje para que a gente fique nessa coisa do boato. Eu fico muito triste de ver que muitas vezes vão fazendo memezinhos, coisinha de zap, Facebook, sem identificar, porque o caboclo tem que ser covarde. Ele é covarde, porque se ele põe a cara, a gente vai lá fazer o debate olho no olho, eu quero ver ele mostrar os argumentos. Aí argumento ele não tem. Argumento ele não tem. Por isso que faz aquelas baixarias. Covarde, mentiroso e que não tem argumento para fazer o debate. Toda vez, toda sessão de Câmara, a gente aparece aqui com um calhamaço de documentos, com números do Instituto, com números de outras cidades, estudando a legislação federal, mostrando os erros que estão acontecendo aqui na legislação apresentada pelo prefeito Felício, com os pareceres da Câmara Municipal. São servidores efetivos da Câmara que fizeram o parecer, quando fala da necessidade de audiência pública, quando falam da ausência de estudo, quando falam da necessidade de verificar que lá em 2017 já foi feita uma reforma e agora vem com outra reforma. Então, precisa ter mais clareza de que direção está querendo ser dado nessa situação. Então, é algo que a gente não vai compactuar nunca com essa situação. Com a palavra, a vereadora Juliana. Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, funcionários da casa, todos aqui presentes, todos os colegas servidores. Só para atualizar, vereador, você já deve ter visto que as comissões já deram seus pareceres, tanto a Comissão de Justiça quanto a de Economia. Falta
meu parecer, ainda tenho 3 dias para dar o parecer, mas daqui 3 dias o projeto está apto para ser votado. Então, provavelmente, quinta-feira que vem, esse projeto vai, se não mudar nada, esse projeto vai ser votado. E, infelizmente, os pareceres dos nossos colegas aqui é que ele está apto a ser votado. Tá? Então, só para ficarmos atentos, apesar da pressão, da conversa, da gente ter visitado, ter falado, a gente ter colocado claramente que nós somos contra, né, mexer na nossa aposentadoria, de mexer na nossa previdência. Para os colegas aqui, o projeto está apto a ser votado. Na semana que vem, se caminhar da maneira como está, tem grande risco de ser votado. Então, é importante fortalecer a mobilização, participação, devido a essa situação. E, novamente, nós precisamos ter a pressão, precisamos ter mais debates, porque é possível fazer algo diferente. Não há necessidade de fazer um projeto tão danoso para o servidor público. Olha a situação em relação à questão da pensão, por exemplo. Você fazer uma pensão de 50%, colocando mais 10% por dependente, e, a partir dali, colocar uma alíquota de 14% em qualquer pensionista que ganha acima de salário mínimo. É uma situação que cria um desconto que vai impactar demais a vida de qualquer pensionista do nosso município. Então, deixando claro aqui o nosso posicionamento contrário, eu tenho tentado, na medida possível, responder várias perguntas. Ontem eu tive alguns grupos de servidores me chamando para conversar, explicar um pouco o projeto. Com o maior prazer, a gente vai, conversa, debate, mas o que vale mesmo é a conversa com o vizinho, é a conversa com um amigo, com outro colega aposentado, para que venham para cá e mostrem a sua indignação contra esse projeto. Esse projeto, ele é um projeto que penaliza principalmente os que ganham menos, penaliza os menores salários, penaliza quem ganha menos que o teto do INSS. É aquele projeto que representa um modelo de política, um modelo de governo que privilegia mercado e que tira direito da população. E é contra isso que a gente luta e pode contar conosco nessa luta. Obrigado. Passaremos a um minuto de silêncio solicitado pelos vereadores Ciborgue, Zé Luiz, professor Calazans Camargo, Marcão da Academia e Dulce Rita, pelo passamento do senhor Mário Eugênio Coutro, Milton Yukio Saito, Almir Marinho Melo. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.